Eles acham que são intocáveis. Constroem impérios de luxo pisando naqueles que são para ganhar o pão de cada dia. Mas aqui, no tribunal da vida, nós sabemos que toda arrogância tem um preço e a conta sempre chega. Aumente o som e prepare o coração. O julgamento vai começar. O sol estava inclemente naquela tarde de quarta-feira. O calor subia do chão de terra batida e concreto, criando ondas visíveis no ar. Mas seu Antônio não parava. Aos 58 anos, ele era o retrato da resistência. Mãos grossas, pele curtida por décadas de sol e uma coluna que doía a cada movimento, mas que nunca se dobrava diante da preguiça. Ele estava ajoelhado, alisando com perfeição maníaca o cimento fresco da entrada da garagem daquela mansão faraônica. No bolso da camisa, envolta cuidadosamente em um plástico de supermercado para não molhar de suor, estava a razão de todo aquele esforço, a receita urgente de medicamentos para sua neta, Aninha. O sistema público estava em falta e o preço na farmácia era exatamente o valor que ele receberia ao final daquele dia. Se ele parasse, a menina sofria. A matemática da sua vida era simples e brutal assim. A mansão pertencia a um homem que a cidade conhecia apenas por sussurros aterrorizados, Ricardo, vulgo Imperador. Um criminoso notório que lavava dinheiro de tráfico em empreendimentos imobiliários de luxo. O canteiro de obras era estranhamente silencioso. Não havia as conversas e risadas típicas de uma obra. Ali, o silêncio era medo. Homens armados, mal disfarçados com uniformes de segurança privada, patrulhavam o perímetro observando cada movimento dos pedreiros. Antônio tentava ficar invisível, focado apenas na textura cinza e úmida à sua frente, rezando para terminar o dia sem problemas. Mas a paz frágil daquele trabalho árduo foi quebrada pelo som agressivo de um motor potente se aproximando. Um carro esportivo preto, blindado e reluzente, entrou pelo portão provisório com velocidade desnecessária, levantando uma nuvem de poeira vermelha que ameaçava sujar o trabalho recém-feito. O carro freou bruscamente a poucos metros de onde Antônio estava. O coração do velho pedreiro gelou no peito. O patrão havia chegado, e pela forma como bateu a porta do carro ao sair, não estava num bom dia. Ricardo desceu do veículo como se fosse o dono do mundo, e na sua mente distorcida, ele realmente era. Vestia um terno italiano azul marinho feito sob medida, que custava mais do que a casa inteira de Antônio. Seus sapatos de couro importado brilhavam tanto que refletiam o sol, um contraste obsceno com a lama e o pó de cimento que cobriam as botas furadas do pedreiro. Ele ajeitou os óculos escuros de grife e caminhou em direção à entrada da garagem, ignorando completamente a existência dos outros trabalhadores, que pareciam prender a respiração coletivamente. Para Ricardo, pessoas como Antônio não eram seres humanos, eram ferramentas descartáveis, peças de engrenagem que existiam apenas para servi-lo, se falhassem, serem substituídas. O mafioso parou bem na beira do trabalho impecável que Antônio estava finalizando. Ele tirou os óculos devagar, revelando olhos frios e sem alma, e analisou o cimento fresco com uma expressão de nojo calculada. Antônio parou a colher de pedreiro no ar, o coração batendo descompassado na garganta. Ele baixou a cabeça em sinal de respeito e medo, uma postura que aprendeu a ter diante de homens poderosos para sobreviver. "Bom dia, doutor Ricardo", murmurou o velho, com a voz falha. Ricardo não respondeu. Em vez disso, ele deu um passo à frente, com a ponta do seu sapato caríssimo, chutou propositalmente um torrão de terra vermelha para cima da massa cinza e lisa, arruinando o acabamento perfeito que Antônio levará horas para conseguir. "Isso aqui tá uma porcaria, velho", disse Ricardo, com um tom de voz baixo e perigoso, limpando uma sujeira imaginária na lapela do terno. Antônio olhou para o torrão de terra maculando seu trabalho e sentiu um nó no estômago. "Mas, doutor, o senhor acabou de chutar a terra. Estava perfeito. Eu ia", tentou explicar o pedreiro, o desespero pela receita da neta falando mais alto que o medo. Foi o erro fatal. A humildade de Antônio não apaziguou o mafioso. Pelo contrário, a tentativa de defesa foi vista como uma afronta imperdoável. Ricardo soltou uma risada seca. Sem humor nenhum. "Você tá me retrucando? Na minha propriedade? Eu te pago uma miséria para você fazer um serviço de porco e você ainda acha que tem razão." O mafioso estalou os dedos, um som seco que ecoou no silêncio da obra. Imediatamente,
2 montanhas de músculos vestidas de preto se destacaram da sombra e começaram a caminhar em direção a eles. Antônio nem teve tempo de se levantar. Antes que seus joelhos estalassem para endireitar o corpo cansado, sentiu mãos pesadas como tenazes de aço agarrarem seus braços finos. Os seguranças o levantaram do chão como se ele fosse um boneco de pano, seus pés balançando inutilmente no ar, as botas sujas chutando o vento. "Não, pelo amor de Deus, moço. Eu limpo tudo, eu juro", gritou Antônio, o pânico tomando conta de sua voz rouca. A colher de pedreiro caiu de sua mão, tilintando no chão de concreto seco, um som metálico que parecia selar seu destino. Mas Ricardo não estava interessado em limpeza ou desculpas. Ele queria um espetáculo. Ele queria reafirmar seu poder sádico diante daquele homem que considerava inferior. "Você gosta tanto de cimento, velho?", perguntou o mafioso, aproximando o rosto do trabalhador suspenso, com um sorriso cruel curvando os lábios. "Então acho justo você fazer parte dele. Vamos ver se você serve pelo menos para dar sustentação à minha casa." Com um aceno de cabeça indiferente, ele deu a ordem silenciosa. Sem qualquer hesitação, os capangas impulsionaram o corpo de Antônio em direção à vala de fundação mais profunda, que havia sido enchida minutos antes com uma mistura fresca e densa de concreto. Houve um grito curto e abafado, seguido pelo som pesado e úmido do impacto. Splash! Antônio caiu de costas na massa cinzenta. O concreto fresco não é como água. É pesado, viscoso e sufocante. Ele afundou imediatamente até a cintura, sentindo a mistura fria e abrasiva envolver suas pernas, se quadril como uma areia movediça industrial. O peso da massa comprimia seu peito, dificultando a respiração. Ele tentava se mexer, tentava alcançar a borda, mas cada movimento só o fazia afundar mais devagar na pasta densa. O cimento começou a penetrar em suas roupas, e ele sabia o perigo. A reação química do concreto logo começaria a queimar sua pele. "Socorro! Por favor!", ele engasgou, cuspindo respingos de massa que tinham voado em seu rosto. Lá de cima, na segurança do piso seco, Ricardo soltou uma gargalhada alta e genuína, como se estivesse assistindo uma comédia no teatro. Ele pegou o celular do bolso e começou a filmar o desespero do idoso. "Olhem isso!", gritou para os outros trabalhadores que assistiam à cena paralisados de terror, sem coragem de intervir contra homens armados. "Isso é o que acontece com quem não tem capricho na minha obra. Deixem ele curtir o banho de lama. Se ele conseguir sair antes de secar, ótimo. Se não, vira a estátua de jardim." O mafioso virou as costas, satisfeito com sua crueldade, crente de que sua impunidade era tão sólida quanto as paredes que construía. Mas ele estava enganado. Ricardo guardou o celular, ainda rindo, e fez sinal para os capangas o seguirem. "Vamos. Tenho um almoço importante", disse ele, virando as costas para o homem que agonizava no cimento. Mas antes que ele pudesse dar 3 passos em direção ao seu carro esportivo, o portão da obra foi bloqueado novamente. Desta vez, não era um fornecedor ou um curioso. Era um sedã preto, oficial, com vidros escuros, uma pequena insígnia dourada no para-brisa que qualquer criminoso experiente sabia temer. O carro entrou em silêncio, deslizando como um predador, seguido por 2 viaturas táticas da Polícia Federal que cercaram o perímetro em segundos. O sorriso no rosto de Ricardo desapareceu instantaneamente, substituído por uma carranca de confusão e irritação. "Quem deixou esses vermes entrarem?", rosnou ele, mas sua voz tremeu levemente. A porta traseira do sedã se abriu e de lá saiu um homem de estatura média, cabelos grisalhos e um terno cinza impecável. Não precisava gritar ou portar armas para impor respeito. Sua presença preenchia o canteiro de obras como uma tempestade silenciosa. Era o juiz Mendes, conhecido no submundo e nos tribunais como Martelo de Ferro. Ele caminhou calmamente pela terra batida, ignorando a poeira em seus sapatos sociais, seus olhos fixos não em Ricardo, mas na vala onde Antônio lutava para respirar. Atrás do juiz, agentes federais fortemente armados desembarcaram, apontando fuzis para o chão, mas prontos para neutralizar qualquer ameaça dos seguranças do mafioso, que prudentemente levantaram as mãos e se afastaram das armas. "O que significa isso, Excelência?", perguntou Ricardo, tentando recuperar a postura de homem intocável, forçando um sorriso cínico. "Invadindo propriedade privada sem mandado, eu posso acabar com a sua carreira com um telefonema."
O juiz Mendes parou a centímetros do rosto do mafioso, invadindo seu espaço pessoal com uma frieza aterrorizante. Ele não respondeu imediatamente. Primeiro, apontou para a vala. Tirem aquele homem de lá. Agora, ordenou o juiz aos seus agentes, com uma voz que não admitia réplica. 2 federais correram, deitaram-se na borda da vala e começaram o esforço hercúleo de puxar Antônio para fora da massa viscosa que tentava tragá-lo. Só então o juiz virou-se para Ricardo, olhando de cima a baixo com desprezo absoluto. Flagrante delito, Ricardo. Tentativa de homicídio qualificado, tortura e cárcere privado. Eu não preciso de um mandado quando o crime está acontecendo diante dos meus olhos ou das minhas câmeras. O juiz ergueu levemente a mão, mostrando que, no alto de um poste de luz na rua, uma câmera de vigilância da prefeitura, que Ricardo julgava estar quebrada, tinha gravado tudo. O seu telefonema não vai ser para os seus amigos políticos, continuou Mendes, enquanto Antônio era deitado na grama ao fundo, tossindo e chorando. Vai ser para o seu advogado de defesa e sugiro que arranje um muito bom. Ricardo tentou recuar, mas foi inútil. Algemas, ordenou o juiz, seco e direto. O som metálico das algemas travando nos pulsos do mafioso ecoou pelo canteiro de obras como um sino de liberdade. Ao ser empurrado em direção à viatura, o imperador tropeçou nos seus sapatos caros. Se caiu de joelhos na mesma lama vermelha que ele desprezava. Ninguém o ajudou a levantar. Ele foi arrastado, sujo e humilhado, gritando ameaças vazias que se perderam no ar enquanto a porta da viatura batia, selando seu destino. Enquanto as sirenes se afastavam, o juiz Mendes ignorou o protocolo e ajoelhou-se na grama ao lado de Antônio. O velho pedreiro tremia incontrolavelmente, a pele vermelha e irritada pelo contato químico, os olhos cheios de lágrimas de vergonha e choque. Paramédicos já estavam limpando seus ferimentos. Doutor, sussurrou Antônio com a voz fraca, segurando o braço do juiz com sua mão suja. Me desculpe pela sujeira. Eu perdi o emprego, né? A minha neta, a receita. O juiz segurou a mão calejada do trabalhador com firmeza e um olhar de profunda compaixão. Não se preocupe com nada disso, senhor Antônio, disse Mendes, com um tom suave. Aquele homem não vai demitir ninguém. Os bens dele foram congelados agora mesmo. Encontramos milhões em dinheiro vivo no cofre da casa. A lei permite que esse valor seja usado para reparação imediata às vítimas. O juiz tirou uma caneta do bolso e anotou algo num papel timbrado. O tratamento da sua neta será pago integralmente com o dinheiro dele. E o senhor será indenizado por cada segundo de humilhação que passou hoje. Antônio fechou os olhos e suspirou, um peso de toneladas saindo de suas costas. Pela primeira vez no dia, ele não sentiu dor, apenas alívio. O sol começou a se pôr, banhando a obra inacabada com uma luz dourada. Ali, onde a maldade tentou enterrar a dignidade de um homem honesto, a justiça floresceu da maneira mais improvável. O cimento secou, mas a lição ficaria gravada para sempre. Diante da verdadeira lei, a arrogância do dinheiro não é nada comparada à honra de quem trabalha. E se você chegou até aqui, inscreva-se no canal para ouvir mais histórias como essa, curta e deixe um comentário sobre o que achou. Vou adorar ler a sua opinião. Até a próxima história de Tribunal da Vida, onde a justiça sempre vence.